Aqui eu tentar o relógio. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência diária lá na Nuna. Então, a Nuna é uma agência aqui em Curitiba que existe há 19 anos e a gente atende, assim, é muito bom, porque a gente tem uma visão muito abrangente do mercado, né? Temos pequenas imobiliárias, imobiliárias maiores, imobiliárias de muito tempo, incorporadores pequenos, aquele cara que era empreiteiro e virou incorporador médio, né, que já tem um incorporador que cresceu, que era sobradeiro e virou um super incorporador que está virando, e o grande incorporador, que às vezes está ali, né, com empreendimentos aqui, em outras praças, em outras cidades. Então, para nós ficar muito claro esse horizonte, como é que o mercado se movimenta, né? Então, eu concordo, o mercado não para. Né? Pode vir o que for, o trator que for, o governo que for, é um mercado que está sempre aí. Ele se reinventa, ele se autossustenta, né? Ele se autorregula, como a maioria das coisas da nossa vida. Mas o que eu diria assim, o que eu noto, então, na parte das imobiliárias, concordo que a vida de terceiros é realmente algo que está acontecendo, a gente às vezes faz campanhas, publica, põe ali uma verba, tem que tirar o post antes da coisa acontecer, ó, vendeu. Eu sempre falo para a turma, não põe, espera um pouquinho, pode ser que amanhã já não seja mais esse o post. E na locação, uma necessidade que tem sido de 100% dos nossos clientes imobiliários, que é, precisamos fazer campanha de angariação. Então, isso é um sintoma real, eu não sei o que aconteceu, que as pessoas estão locando. A maioria dos clientes que a gente atende fala assim, gente, se eu colocar o imóvel hoje, amanhã eu loco. É verdade isso ou estão mentindo? Tem 40 litros, você pode escolher. É 40 litros de um imóvel. De um dia, assim. E nem precisa colocar o moranguinho ali, só mostra o imóvel e vai. Então, gente... Passou o cadastro, vai embora. Passou o cadastro, vai. Então, fiquem atentos, que como a Isabel disse, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo agora. Não que vai ser uma coisa, locação absoluta, até porque se a pessoa economiza na compra de imóvel, sobra dinheiro para comprar em Balneário Camboriú, então fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas é fato que existe um lugar de locação que está surpreendendo e que vem aumentando. Os imóveis não se bastam mais. E aí o que a gente percebe? Investidores comprando. Investidor. E esse monte de... esse monte de estúdio saindo, né? Estúdio, um dormitório. Por quê? Porque vai virar uma máquina de locação desses pequenos imóveis para uma pessoa, para, enfim. O pessoal da Credipac está feliz da vida ali, ó, está comemorando sozinho. Mas é fato que essa tendência existe. E o que eu penso que a gente tem lançado muito é assim, produtos nichados, gente, então produtos assim, muito assim, do alto padrão, um produto com um tipo de diferencial específico, um produto com características para um determinado tipo de público. Isso está acontecendo muito nos lançamentos imobiliários. Produtos fora do eixo, então Curitiba já começa a sofrer uma questão que é das grandes cidades. Então São Paulo, quando os terrenos melhores acabaram lá naquele miolão bacana, começaram a lançar no Tatuapé, na Penha, na Lapa. Só que o mercado imobiliário, a gente é muito malandro, né? Aí tá lá na Penha, que é um bairro em São Paulo, mas eu vou dizer, Altos do Tatuapé. Que Altos do Tatuapé? Todo mundo sabe que, né, tá do lado da Igreja da Penha. E tá tudo bem, é o jogo, entendeu? Só que isso está começando a acontecer aqui. Então, esses produtos que a gente não imaginava no Bacaxeri, produtos que a gente não imaginava no Boa Vista, ali em bairros mais distantes, eles estão vindo com uma configuração de centro e de bairros valorizados, só que em regiões mais afastadas. O que é muito bom, porque nós vamos descobrir novos nichos e novos clientes, com poder aquisitivo às vezes que a gente nem imagina. E para fechar minha conclusão, eu acho, sempre achei, porque eu não entendo de política, tá? Mas que se o governo Lula for coerente com o que ele já fez lá atrás, daqui a um tempo, é uma política de como é que fala? Social. Isso vai estar focado nos imóveis, então se preparem para o programa Minha Casa Minha Vida daqui a um ano, talvez, 2, onde vocês vão voltar a vender muito Minha Casa Minha Vida. Talvez diferente, com uma outra configuração de planta, outros valores, outras formas de pagamento, mas é inevitável que um governo com esse perfil vai olhar para a população mais carente. E imóveis para essa população vão surgir as pencas. E mais, talvez a gente tenha imóveis que não sejam da periferia, aquele monte de casinha parecida, mas que você tenha estúdios e situações onde a classe média possa comprar
dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que é por aí. Interessante a resposta, eu acho que é por aí mesmo. Nós vamos falar. A nossa contribuição para o mercado, né, a contribuição do mercado para a economia, eu acho que ele começa num princípio muito ancestral, muito de foro íntimo de cada um, que é a, como é que eu vou dizer? É a importância que cada um de nós dá para um lugar chamado lar. Então, à medida que isso está introjetado em mim, que isso é muito ancestral, esse é um valor que começa na criação do ser humano, que se sente abrigado por um lugar, que esse lugar tem uma importância fundamental, que baseia, que tem um pilar na vida das pessoas, tudo que eu fizer para me sentir seguro, acolhido, abrigado e protegido dentro do meu lar, eu vou fazer. Se antigamente isso representava ter um telhado, uma cortina, uma porta, isso já começou a movimentar a economia. E se hoje isso representa eu consumir uma série de outras coisas para que aquele lar, para que aquele ninho criado, né, que vai abrigar as pessoas que eu mais amo, ou me abrigar, ou abrigar uma pessoa que está doente, ou um par que eu acabei de juntar, um filho que acabou de nascer, todo o movimento desse consumidor, ele é impulsionado por algo inconsciente. Porque, eu vou usar sempre um exemplo maluco, mas que espelha bem, quando você vê a Mia Shop, por exemplo, essa lojinha que agora está aí, né? Tem 1000 lojas da Mia Shop. O que faz uma pessoa entrar numa loja dessa e comprar uma pompinha dourada para colocar em cima da televisão? Ou comprar um monte de vasinhos para colocar suculentas? Então, é meio absurdo, mas ao mesmo tempo alguém que está ganhando muito dinheiro com isso. Mas por quê? Porque percebeu que a gente, desde a contratação de um projeto caríssimo de design de interiores até essa pombinha dourada, isso diz respeito a uma necessidade muito básica minha, absurdamente básica, que está abrigada, acolhida no meu lar. Então, enquanto eu olhar para aquele espaço e não entender que aquilo é um lar, para mim, eu não vou sossegar. Eu vou fazer o jardim, eu vou ter um cachorro, eu vou contratar um arquiteto, eu vou contratar uma porta nova, eu vou trocar a maçareta porque aquela não é legal, eu vou comprar um tapetinho lá na da Ju que fica mais legal, eu vou ter, né? Eu vou comprar um armário porque funciona assim o assado, eu vou colocar planta porque, putz, planta da vida, enfim, e cada um vai buscando nesse monte de informações que a gente tem na internet e fora, tudo aquilo que diz respeito à nossa construção de casa. Qual é a minha casa? Como eu quero que ela seja? Como eu me identifico? O que ela traduz? E no mundo que está tão pasteurizado, onde todo mundo virou realmente um algoritmo, a casa vira uma expressão de identidade como nunca, gente. Então, as pessoas entrarem na tua casa e perceberem, falar, puxa, a tua casa é a tua cara. Nossa, essa casa é um charme, essa casa... Isso passa a ser um lugar de assinatura. E nunca nós vivemos um tempo tão potente no sentido de entender que a nossa assinatura é importante e como a gente precisa que ela seja vista. Porque nós estamos no mundo de uma centena de assinaturas. E isso é bom, mas no meio do plural, daquilo que invade as nossas redes, que está aí aos milhares, a gente está sentindo falta de ter o nosso lugar autoral. E para isso acontecer, a gente consome. Mas consome aquilo que faz sentido para a gente. E assim a economia vive. É a minha resposta. Muito obrigado. Como eu estou do outro lado do balcão, que é parte de marketing, ou seja, a gente vai criando ferramentas para esse mercado poder vender bem, mas eu gostaria de responder a pergunta: o que esperar do cliente de imóveis em 2023? O mercado geralmente é uma coisa mais estanque, é um sistema, né?
E as pessoas, o cliente, ele vem com uma flexibilidade, uma mutabilidade que nem sempre a gente está atento para perceber. E junto com isso, gente, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que assim, foi uma revolução, né? E nós estamos falando de imóveis e de estilo de vida depois de uma coisa chamada pandemia. Então, é claro, nós temos a questão política. Na minha visão, daqui 6 meses, 1 ano, vai estar tudo calmo. Esse dinheiro que estava embaixo do colchão vai voltar para o banco. É lei, porque é uma opinião só. Eu mesmo, o meu está embaixo do colchão, mas como eu tenho pouco, né, não foi um problema. A pessoa acomodou o corpo se ajeitar melhor. Mas isso não vem ao caso. O fato é que, assim, o governo vem com essa questão, traz esse medo súbito. Nós estamos num país como o Brasil, que não é para amadores, então daqui a pouco as coisas se acalmam. Mas é fato que o modus operandi, a forma como as pessoas vivem depois de uma pandemia, mudou. E não é que mudou para ficar como está. Eu acho que mais do que isso, a gente está olhando para o mundo numa mutação constante e muito veloz. E quando a gente vai falar do mercado do cliente, a gente tem mania de colocar o cliente imobiliário num único lugar. É o cliente que compra o imóvel. Mas, gente, vamos separar isso em 80 fatias. Nós estamos falando da família convencional, que é essa que está em todas as propagandas. Então, é o pai, a mãe e os 2 filhos. Então, você vai lá oferecer um produto que pode ir de 300 mil ou de 100 mil, se for Minha Casa Minha Vida, 150 até 600, 800, dependendo da faixa e do valor que essa família ganha, né, da classe social que ela pertence. Mas eu estou falando de outros públicos emergentes que estão surgindo de uma forma e essas pessoas precisam morar. Mas elas não precisam morar naquilo que a gente oferece. Elas vão querer morar naquilo que tem a ver com a forma delas morarem, né? Num lugar de identificação. Então, algumas coisas eu trouxe para me ajudar demais. Então, primeiro, falando de pandemia e de hábitos. Metade das pessoas hoje, tirando os serviços que são imprescindíveis você ter um lugar fixo, estão hoje em home office. Então, assim, todo mundo hoje pensa em ter um lugar onde você possa montar um escritório. Ponto. Ninguém pensava nisso antes. Então, as tomadas, os lugares, a tecnologia, os apartamentos. Imagina a dificuldade dos prédios antigos em se adaptar a isso. Isso está rolando agora. Se eu for pensar no casal convencional, a coisa está mais resolvida. Se eu for pensar nessa juventude que está vindo aqui agora, isso inclui o Dias, que está aqui fazendo a filmagem, o Alex, que é o cara que fica lá na Luna fazendo toda a mídia digital, e outras pessoas aí, 20 mais, acabou. Essas pessoas talvez hoje não queiram ter um imóvel próprio, caríssimo, que ela tenha que manter para o resto da vida. Vai ter muita gente concordando. Será que eu estou certa? Porque o que acontece? O mundo está em constante... A gente precisa de mobilidade. Essa juventude, ela não quer mais se estabelecer num lugar, porque daqui a 1 ano você não sabe onde ela vai estar. Ela pode estar aqui, ela pode estar em Barcelona, ela pode estar em Madrid, ela pode estar nos Estados Unidos, ela pode estar sei lá onde. Então, inclusive os contratos de aluguel, 36 meses, esquece. Daqui 36 meses você já virou um alien, entendeu? Você virou um avatar. Sei lá o que vai acontecer com a tua vida. Então, a gente tem que sair desse lugar onde as coisas do mercado imobiliário são super distantes. E a forma de abordar esse cliente, meu Deus, a dica que eu daria assim, ouve primeiro esse cara. Mas não é ouve com aquele olhar de corretor antigo, sabe? Já pensando na resposta. Não, mergulha na vida do cara. Tenta entender o que ele realmente está dizendo para você. E se você não souber, dá uma concordada. Fala, amanhã eu te ligo às 9 da manhã. Mas vai estudar o universo desse cara. Porque está totalmente diferente. E uma coisa que outro dia a gente estava falando até numa roda de conversa em família, que assim, vamos falar dos idosos. E a gente está saindo do estereótipo. Não é mais colocar idoso num prédio adaptado, com a banheira larga, com aquele corrimão para o cara tomar banho enquanto está ali, tem um AVC. Não é nada disso. Pós-AVC. Hã? Pós-AVC. Pós-AVC, né? O cara tem que ter um corrimão para desse tamanho, como se todo idoso fosse um gordo mórbido, pronto para ter um ataque cardíaco numa cadeira de roda. Não! Aqui nesse lugar, não vou falar. Não vou falar aqui. Vou me comprometer. Muita gente nesse auditório, com certeza é 50 a mais já. E 50 a mais até outro dia era velho. Eu não estou nessa. E aí é 50, 60, 70, só que assim, nós estamos envelhecendo com saúde e o pior, sozinhos.
Porque com o advento da terapia, eu trago isso pelo seguinte, os nossos filhos já não têm mais culpa de deixar pai e mãe sozinho, orando, porque acabou, você fez por mim, agora acabou. E aí, essas pessoas jovens, velhas, né, que têm essa saúde, que têm essa disponibilidade, vão precisar de móveis para conversar com isso. E não é um asilo transformado num prédio de alto padrão. É um lugar onde as pessoas maduras possam ter essa mobilidade, possam ter essa repercussão do que elas entendem como viver bem dentro de uma moradia. E para concluir, né, eu acho que o mercado de locação está passando por uma revolução absurda, né? E só como exemplo, eu acho que, né, sempre começa com o nome americano essas coisas novas, né? Airbnb, iFood, eu não sei o quê, sempre tem um troço que dá uma assustada e depois a gente acostuma, né? Só é fato que, assim, a locação está vindo num lugar que, se você for no Airbnb, o que acontece? Tem a balinha, tem o cheirinho, tem a toalhinha bem colocada ali, tem tudo revisado. E só trazendo um exemplo, eu fui para Santa Catarina, para Mariscal, no Carnaval, e eu coloquei a mesma casa, primeiro com o imobiliário, então, não tô dizendo assim que é convencional, mas é uma mudança de paradigma. O chuveiro quebrado, o guarda-sol todo estrupiado, a casa era boa, hein? Fiquei em cabana, fiquei bacana. E a mesma casa eu coloquei sendo pro Airbnb. Nossa, sabe aquela toalha em formato de cisne em cima da cama? Tinha aquilo, gente. Tinha uma cumbuca de morango quando eu cheguei. Falei, gente, então o que está acontecendo? As pessoas que têm tratado a locação com isso que a Isabel falou, de você entrar numa joalheria e ser atendido como alguém que vai comprar um imóvel, esses paradigmas, a mesma coisa, os taxistas estão lá na rodoviária, ô dona, você vai, putz, acabou pros caras, entendeu? É aquela revista bacana, é aquela aguinha, que música que a senhora gosta de ouvir? Gente, nem meu namorado, nem meu marido, meu ex perguntaram isso pra mim, o cara não me pergunta, qual é o teu playlist? Se isso não é agradar o cliente, se isso não é chegar e falar assim, putz, eu estou entendendo o que essa pessoa quer, e não se engane, essa mesma necessidade chegou aos imóveis. Claro que quando você vai comprar um apartamento de 600 mil, 1 milhão, 4 milhões, talvez o roteiro é muito parecido. Mas para os lugares nichados e dessa sociedade mutante, onde você tem 300 formações de formas de viver, o discurso já não pode ser o mesmo. Ele tem que ser personalizado, e é isso porque o tempo acabou.